Olá, família! Tudo bem com vocês? Live especial para atualização de um caso que trouxemos aqui. O caso da senhora Dona Maria, mais conhecida como Dona Maria Camargo. Uma senhora de 65 anos que desapareceu no dia 19 de maio desse ano. Exatamente, 19 de maio. Trouxemos aqui em primeira mão uma entrevista com Gilberto, filho dela, relatando todo o ocorrido e as suas dúvidas, as suas quase certezas sobre esse caso do desaparecimento da mãe dele, acusações feitas, medo, denúncia. E quem entra no caso para resolver? Como sempre, o nosso nobre amigo Dr. Roberto Guastelli, um defensor das pessoas que não têm voz, o defensor das pessoas que não podem pagar para os advogados. Dr. Roberto, mais uma vez, obrigado por entrar em um caso tão complicado e mais uma vez obrigado por ajudar uma família que precisa. Imagina, Marconi, tudo bem com você? Infelizmente, é uma hora triste assim que eu acolho essas famílias, né? Gostaria de acolher em outro momento, mas é nesse momento que eu entro para poder dar um suporte jurídico aí para as pessoas, né? Para poder tentar encontrar o corpo, né, da vítima e da mãe dele, né, da Dona Maria Camargo, e dar uma paz no coração dos familiares, né? Assim, infelizmente, como eu falei para ele, não consegui entrar antes no caso, porque estava assoberbado com outras tarefas, né, ajudando outras famílias, outros casos que eu tenho no escritório, que infelizmente me tomaram muito tempo, mas ele ficou muito agradecido de poder ajudá-los, né, no encontro da mãe. E hoje, realmente, eu estive lá em Sorocaba, na Delegacia de Investigações de Homicídio, né, conversei com a delegada responsável, juntamente com o filho Gilberto, filho da Dona Maria Camargo, né? Então, eu entrei agora efetivamente no caso, já tem procuração lá juntada no inquérito, e vamos tentar aí ajudar essa família a encontrar o cadáver, né? Porque ele também já tem, não tem mais esperança de encontrar a mãe com vida, né? Pelo menos dar um enterro digno para ela. Doutor Roberto, quando a gente fala em desaparecimento de pessoas, a gente tem as seguintes possibilidades: o desaparecimento voluntário, quando a pessoa quer sair, né? Sai e a gente não sabe o que aconteceu, mas ela saiu voluntariamente, e o desaparecimento involuntário, que pode significar outros crimes, né? O desaparecimento em si não é um crime, mas o que pode ocorrer após o desaparecimento, esses sim são considerados crimes. Tô certo ou tô errado? Não, exatamente. A pessoa querer sair de uma residência, sair de um relacionamento, e como era o caso aqui da Dona Maria Camargo, né, que era um relacionamento conturbado de muitos anos, né, isso poderia ocorrer, tá? Mas, infelizmente, né, não foi isso que aconteceu. E como você bem colocou, né, a partir do momento que essa pessoa não é encontrada, e aí depois encontra-se o cadáver dela, né, aí nós temos um crime. E aí a polícia tem que investigar o que aconteceu. Se foi um homicídio, se foi um suicídio, o que realmente, de fato, aconteceu com aquela vítima. Como nós tivemos recentemente, no caso Zacarias, né, que as pessoas, né, ele tinha desaparecido e um principal suspeito lá alegava que ele tinha saído para comprar pão ou saído até mesmo com uma amante, né? Então, a pessoa pode querer sair, não voltar mais para o lar, né, mas não foi o caso nem do seu Zacarias e como não é o caso aqui da Dona Maria Camargo. E se realmente é, foi, vamos dizer, a pessoa, não quero mais viver, quero sair, quero ir para outro estado, né, tem outros familiares, não quero que ninguém me perturbe, porque as pessoas hoje, Marco, nós estamos vivendo numa crise assim, de psicose, né? Eu vou pôr assim, psiquiátrica, porque nós tivemos aí uma pandemia que infelizmente isso criou um trauma. Eu não sou da área, tá, pessoal? Eu só estou colocando assim uma opinião e o que eu tenho constatado, observado e lido, né? Então, o que eu vou falar agora não é uma informação técnica, mas é uma informação de constatação. Então, que a pandemia trouxe aí, né, uma insegurança muito grande para as pessoas, um problema psiquiátrico, né, uma neurose muito grande. Com toda Então, isso certeza.
acabou afetando, né, milhares de relacionamentos, né, que culminaram em divórcios, separações, né, e até mesmo a pessoa largar aquela família que ele vivia, né, ela vivia, e ir para outro canto, outro lugar, desaparecer, né, não querer dar mais satisfação da sua vida. Isso pode acontecer normalmente, mas a polícia precisa ser acionada, né, para que comecem as investigações para verificar o que realmente aconteceu, se a pessoa saiu por vontade própria, né, foi morar em outra cidade, outro estado, ou às vezes até mesmo, quiçá, né, que a gente já viu casos que aconteceram, né, de pessoas irem para a rua para usar drogas, né, e Verdade. que não querem mais regressar para o lar, o seio familiar. Né? Então, é um problema sério que nós estamos enfrentando e vivendo hoje na nossa sociedade. Né? E se não encontra essa pessoa com vida, aí já se trata, né, de uma análise mais aprofundada que possa vir a ser um crime, né? Ou um suicídio, pessoa tenha se suicidado, ou alguém tenha matado, um homicídio, né? Então, por isso que é importante, logo que uma pessoa desapareça, não precisa esperar 24 horas. Se tem a certeza que a pessoa não voltou, não ligou, vá até uma delegacia de polícia, né, e faça, né, a comunicação do desaparecimento. Para quê? Para que aquela autoridade policial possa verificar o mais rápido possível, o mais breve possível, né, a começar as investigações para tentar localizar essa pessoa, quiçá com vida, né? Mas, via de regra, 90% dos casos não é isso que acontece, né? E aí passa-se a investigação, se encontrado o corpo, para ver o que aconteceu, um suicídio ou um homicídio. Doutor Roberto, eu vejo aqui os casos de desaparecimento e eu vejo o trabalho da polícia e eu fico na dúvida, tá? Eu fico na dúvida sobre esse trabalho, porque muitas das vezes as pessoas que me relatam aqui, eu não estou falando de estatística, eu estou falando dos casos que a gente trabalha. Muitas das vezes as pessoas chegam aqui e falam que quando chegam para fazer a denúncia do desaparecimento, as pessoas falam: ah, daqui a pouco ele volta, ah, tem que esperar 24 horas, a gente não sabe o que é isso. E principalmente, por estatística agora falando, as 72 primeiras horas do desaparecimento são cruciais para entender o que acontece, para não perder as provas materiais, câmeras, imagens, áudios. E o que acontece hoje é que quando a polícia vai começar a trabalhar, quando começa a investigação, já se passaram dias. E a gente sabe, por exemplo, que hoje nossa vida hoje é praticamente monitorada 24 horas. Mas esse monitoramento muitas vezes tem prazo de validade. O que é normal hoje, por exemplo, de serem de 7 dias. E quando a polícia vai trabalhar, já se passar 10, 15 dias, já não tem mais imagem, não tem mais nada, se perdeu muita coisa. Não seria o caso de alterar a nossa legislação e obrigar que esse trabalho de desaparecimento seja efetuado nas primeiras 72 horas ou 48 horas? A nossa legislação, tá, a atual legislação, Código Penal, Código de Processo Penal, não prevê esse prazo de 24, 72 horas, né? O correto, como você bem disse aqui, bem lembrado, e a gente percebe isso daqui, né, é que deveria a autoridade policial já de imediato, que é comunicado, é feito um boletim de ocorrência de desaparecimento, tá? De imediato instaurar o inquérito policial e não o procedimento interno de investigação, tá? Deveria instaurar um inquérito policial e, de imediato, como você bem disse, né, já requerer as quebras de sigilo telefônico, né, telemático e câmeras, né, próximas à região que a pessoa vivia. Tá? Então, eu acho que isso realmente deveria vir um projeto de lei para obrigar a discricionariedade que nós estamos vivendo hoje na polícia. Ah, faço quando quero, vejo quando quero, né? Instauro o inquérito quando eu quero. Né? Pelo contrário, um boletim de desaparecimento, já de imediato, já deveria se transformar no inquérito, com os pedidos já de praxe, né? Como eu acabei de elencar aqui, quebra de sigilo telefônico, né? Busca e apreensão disso, daquilo e das imagens das câmeras. Porque isso daí facilitaria em muito, né, o resultado na busca, né, desse desaparecido ou, quiçá, né, dessa pessoa vítima de um outro crime mais grave. Tá? Então, eu acredito que o Congresso Nacional precisaria alterar realmente a legislação penal e o Código de Processo Penal
para tornar obrigatório, né, esses mecanismos que acabamos de falar aqui. Pois fica, né, como atualmente está, fica no poder discricionário. Ah, eu recebi aqui o boletim, né, de desaparecimento, autoridade policial. Ah, põe lá na gaveta. Não, Exato. instaura um procedimento interno de desaparecimento. Esse procedimento é interno, não é oficial. Não tem prazo, não tem nada. Não tem Não tem cobrança. nada. Não é sujeito a controle, né, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Quer dizer, Nós tivemos recentemente o caso aqui, que eu estou à frente, né, que é o caso da Jaqueline, de Barueri. verdade, exatamente. Praticamente 7, 8 meses para instaurar o inquérito. Né? Enquanto isso, o procedimento interno de investigação estava na gaveta lá. Fez umas oitivas informais, reduziu a termo, e o que de legal foi feito? Nada. Nem busca de câmeras, nem quebra de sigilo telefônico, ou seja, praticamente 90% da prova técnica se perdeu. Né? É Exato. lamentável isso, como você bem disse. Né? Então, eu acredito que realmente deveria haver uma alteração da legislação penal, nosso Congresso Nacional. Né? Eu já mandei uma vez um e-mail para um grupo de deputados, mas em que, infelizmente, não dão retorno, né? Se cobra, não tem retorno. Né? É triste, é lamentável. Então, a gente Doutor Roberto? são cobrados. Entendi. Doutor Roberto, tá me ouvindo? Tem uma pequena falha aqui na internet. A internet é assim mesmo, gente. Já tá voltando. Pra gente continuar aqui a entrevista pra falar da Dona Maria. Internet é assim. Para, volta e a gravação continua. Vamos aguardar o retorno. Voltou, Voltou? Voltou? voltou. Então, por isso que é importante, né, nós termos esses canais de comunicação, né, como o seu canal, né, a televisão aberta também, para a gente poder cobrar das nossas autoridades, né, esses projetos que são essenciais para o apoio à sociedade, para o apoio à população. Não é um apoio para mim nem para você, Marconi. É um Não, apoio para as vítimas da sociedade, né, que exatamente. infelizmente essas famílias, né, ficam à mercê, né, do descaso das autoridades. É triste isso. Né? Eu já vi casos aqui no seu canal e outros também que as pessoas me procuram, né, depois de meses, né, só com o papel do boletim de ocorrência, do desaparecimento. E aí você vai ligar numa delegacia de polícia, né, isso pelos rincões do Brasil, para saber pelo menos que número que tem o inquérito, que número que tem o processo. Não tem nada instaurado, não tem nada feito. Né? E ficam lubridiando, né, iludindo essas famílias. Né? Então, é muito lamentável isso que nós estamos vivendo, viu, Marco? Sim, não, eu concordo totalmente. Eu estava vendo aqui, são quase 60 mil pessoas desaparecidas no Brasil. É um É um número número muito grande. grande, É um é número muito grande. grande, e que essas famílias, dessas 60 mil pessoas, né, precisam de uma resposta imediata. Né? Não adianta, como você bem falou, depois de meses instaurar e ir atrás de uma câmera, disso, daquilo, né, que Que não não vai vai ter mais achar. imagem. Exato. Hoje nós estamos vivendo num mundo de tanta modernidade, né, tanta tecnologia, né, que não custa nada. Né? Já tem o respaldo lá, a legislação se garantir isso daí para a autoridade policial, é só pedir a quebra para o judiciário autoriza e faz imediato as buscas, as quebras telemáticas, telefônicas necessárias. Né? E aí você já reduz, né, o tempo, né, de dar uma resposta para essa família desesperada, angustiada. Com Né? certeza. Com E toda que é o certeza. caso aqui da dona Maria Camargo, né? Que o filho Gilberto, né, na ânsia, vai fazer agora, dia 19, 3 meses de desaparecimento da mãe, né, sem uma notícia concreta das autoridades policiais. Né? Hoje, como eu falei, estive lá com ele, conversando com a autoridade policial que está à frente, a doutora Luciene, né, lá de Sorocaba, tá, da DIG especializada, né, de homicídios,
tá? E o que ela me relatou é que foram feitas novas investigações, novas diligências no sítio lá que a dona Maria Camargo vivia, né? Uhum. Foram com cães da polícia, foram com drones, e infelizmente nada foi localizado lá no sítio, né? Perguntei a respeito do celular da dona Maria Camargo, né? Está indo para a perícia para ser periciado, mas segundo o filho, né, o Gilberto, ele me relatou que não havia nada assim de anormal, porque a mãe desapareceu e deixou. Olha como são as coisas, né? Deixou celular, cartão do banco, identidade, né? Tudo dentro da casa. Então, hum, por conta própria, numa pessoa, de uma pessoa Não, sã, ela não teria ido embora. não teria. E há uma informação que ele me trouxe, que acho que uns 5 dias antes do desaparecimento, uma semana, vamos por assim, que ela desapareceu na quinta, 19, uma semana antes, na sexta-feira anterior, ela pegou o carro que ela dirige, Uhum, não sabia, ele trouxe essa informação, e foi para Sorocaba, que dá mais ou menos uns 50 quilômetros de distância, né? Ela foi para a casa que eles tinham, que eles têm lá em Sorocaba, né? E deixou o marido lá no sítio, uhum. E né? ela E aí, deixou. pe- deixou o marido por razões de brigas que eles tinham lá, brigas familiares, conflitos, né? Isso não era de agora, já de muitos anos, né? Mais de 30 anos aí de conflito entre marido e mulher, tá? Só para as pessoas poderem entender aqui, conflito pessoal, né? De Do- relacionamento. Doutor Roberto, antes de entrar nesse ponto, conta pra gente então como é que é a história da Dona Maria com seu Darcy. Como é que foi a vida deles ali até chegar a esse ponto? Porque o senhor trouxe uma informação agora que ela, na semana anterior ela já tinha brigado com o marido, tinha saído da casa, tinha ido para Sorocaba. Conta pra gente o histórico de familiar deles, pra gente tentar entender esse contexto familiar, por favor. Então, segundo informações do filho Gilberto, que hoje tem 44, 45 anos, tá? Era um relacionamento desde os 3, 4 anos dele que ele lembra, né? Era um relacionamento conturbado, familiar entre o marido, Dona Maria Camargo, e o seu Darcy, tá? Conturbado no seguinte sentido, que segundo informações dele, né, a mãe teria traído o pai lá atrás, quando ele tinha 3, 4 anos de idade, e depois o marido, né, o seu Darcy, teria dado, vou pôr assim a expressão que ele usou, o troco na mulher e traído ela com uma outra mulher, né? Em vez de cada um se separar, seguir seu caminho, né, segundo informações do Gilberto, eles Uhum, permaneceram juntos em razão, temos 3 filhos aqui, não dá para criar sozinho, então precisamos manter, né, aqui o relacionamento para criar os 3 filhos. Né? E isso se passaram anos e a briga sempre, né, sempre esse conflito do casal aí, marido e mulher, né? Tanto é que a mãe tinha um comportamento muito nervoso, segundo Gilberto, o filho, né? Era uma pessoa muito esquentada, muito nervosa, né? E sempre agredia em palavras, né, o companheiro dela, o Darcy. E aí, nesses 40 anos aí que o Gilberto lembra, eles sempre ficaram os 3 filhos em favor do pai, né? E aí, segundo informações do Gilberto, faz uma questão de uns 8, 9 anos, eles mudaram, né, da região de São Paulo para Tapiraí, que é próximo a Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba está mais ou menos, para quem não conhece, a 1 hora e meia, né, de São Paulo, no interior, né? E Tapiraí é depois mais ainda 50 quilômetros de Sorocaba, né? Eles compraram, segundo informações do Gilberto, essa chácara, esse sítio, né? Então, os 3 filhos e mais o pai juntaram dinheiro e compraram, mas só que está no nome do casal, dos pais, da uhum, Maria Camargo e do seu Darcy, né? E nisso, eles também tinham uma casa em Sorocaba. Tinham, não, tem uma casa em Sorocaba, né? Então, aí, segundo informações do seu Gilberto, o filho, questão quando eles mudaram para lá uns 8, 9 anos, aí ela entrou para uma igreja, tá? E aí ela se tornou devota da igreja, e parece que o comportamento dela foi se acalmando, se acalmou. Ela uhum. não se tornou mais aquela pessoa nervosa, que brigava, estourava com o seu Darcy. Pelo contrário, era uma pessoa mais compreensiva com a situação. Mas mesmo assim, segundo o Gilberto, sempre haviam as confusões entre o casal.
né? Então, e aí uma semana antes do desaparecimento, ela desapareceu dia 19 de maio, uma quinta-feira, né? Uma semana anterior, na sexta-feira, ela pegou as coisas dela, pegou o carro, né, que eles tinham um carro, e ela foi para Sorocaba e deixou o marido sozinho no sítio, né? E ele ligando desesperado para ela, volta, volta, meu bem, volta, volta, não queremos separar, não quero separar. E aí, tanto é que na segunda-feira ele pega o ônibus que passa em frente ao sítio dele lá, que o filho falou, e foi até Sorocaba, né? Conversou com a mulher, a dona Maria Camargo, e aí retornaram para o sítio, para a área rural. Então, na segunda-feira mesmo, eles retornaram. E aí, na quinta-feira, né, segundo informações do seu Gilberto, que é o filho, né, por volta de um meio-dia e meio, como foi a última mensagem de WhatsApp que a mãe teria visto, né, Uhum. deles lá, tá? E segundo informações ainda que consta, né, que o pai teria cochilado nessa hora do almoço, e aí quando ele acordou, não teria visto mais a esposa, né, Dona Maria Camargo, no imóvel. Tá. Eu vou lembrar alguns pontos aqui da entrevista que eu fiz com o Gilberto, de repente Pois não, bater aqui. pode. O Gilberto me relatou que no dia anterior tinha ocorrido uma briga entre eles. Que a dona Maria estava voltando da casa, de uma casa que ela cuidava dos cães, e viu o seu Darcy voltando de uma localidade que não era costumeira. E ela perguntou para ele por quê, ele falou de um acidente. Depois o Gilberto me confidenciou que naquele dia não tinha acontecido nenhum acidente, que tinha sido no dia anterior. E por conta disso ele ficou com dúvidas em relação ao pai. Tá? Ao acontecido ali, ele começou a ficar em dúvidas da postura do pai. Outro ponto que me chamou muita atenção, doutor Roberto, é porque o desaparecimento foi na quinta. E o seu Darcy só foi dar esse fato novo que a mãe deles tinha desaparecido no sábado. Que é mais de 24, quase 48 horas, sábado pela manhã. Isso é se você fala assim, quinta-feira, meio-dia, e ele começa a falar com os filhos no sábado, 6 horas da manhã. É bem peculiar essa situação. Eu acho muito de uma estranheza assim, sem tamanho. Não acusando ninguém, porque não, a polícia é quem acusa, a polícia que investiga. Mas quando o filho traz esse relato, a gente começa a elucubrar, começa a conjecturar algumas coisas que podem ter ocorrido. E, como a gente fala, uma pessoa sã não sairia de casa sem nenhum documento. Uma pessoa sã como ela, que dirigia, sairia de carro. Então, para quase 3 meses de desaparecimento, a gente começa não, tem certeza que essa senhora com vida não está mais. E agora, como é que fica essa investigação e como é que ficam esses pontos? E eu ainda tenho outros pontos quando o senhor responder que eu quero tirar algumas dúvidas. Então, isso hoje, inclusive, o Gilberto novamente relatou para a autoridade policial, né, essas dúvidas que ele tem, essas interrogações aí, né, o porquê desse tempo de demora do pai em comunicar com os filhos, né? Esse fato de que teria ocorrido um acidente lá próximo e ele teria que ter dado uma volta. Também eles conseguiram confirmar com a polícia rodoviária, né, que não foi naquele dia, foi um dia anterior. Então, ou seja, tudo isso fatos, né, que levam a uma situação, né? Mas quem tem que dizer realmente se ocorreu ou não é a autoridade policial, né? Então, são fatos que realmente a gente vê a veracidade da fala do filho, do Gilberto, né? Sim. Que ele não tem o porquê de esconder e o porquê de não falar a verdade, né? E uma informação que a autoridade nos trouxe, né, de que o pai, o seu Darcy, né, esposo da dona Maria Camargo, né, em todo momento sempre negou, né? A gente sabe, né, que se houver algum elemento, pode haver essa negativa, né? E aí ele questionou. E o que a autoridade falou para ele, né? E aí eu não discordo da autoridade, ela precisa de ter elementos, né? Primeiro, ter a materialidade do delito, que seria o cadáver, encontrar o cadáver, que hoje ela está preocupada em poder encontrar esse cadáver, Uhum. né? A gente sabe que não vai poder, vai ser só ossada, né? Sim, com Hoje não vai certeza. poder fazer nenhum exame necroscópico assim para saber qual a causa da morte,
né? Se foi um infarto, se foi uma pancada, se foi um tiro, né? Se for um tiro, né? Muito provavelmente terá alojado uma bala no osso, quiçá, né? Vamos pôr Quiçá. assim, né? Então, para poder ter essa materialidade de um eventual homicídio, para aí sim, né, poder, né, diante desses fatos, né, que são levados pelo filho, né, para poder montar, né, alguma coisa, né, com relação a essa história, né, para tentar desvendar quem, né, foi o autor, teria sido o autor desse delito, vamos por assim, por bem dizer, né? Uhum. Por quê? Porque celular, como você bem disse, ela não levou nenhum celular, nenhum aparelho, né? Não levou cartão do banco, não saiu com o carro, porque ela dirigia o carro, né? Então, tudo isso fica, né, numa situação. A pessoa, então, não desapareceu. Quem estava com ela no último momento, né? Seu Era Darcy. o seu Darcy, o companheiro dela, né? Então, quem vai ter que ir lá na frente, né, se eventualmente realmente, né, vai ter que ser o seu Darcy, vai ter que dar satisfação para a autoridade policial, vai ter que explicar, como o Gilberto falou, ela não ia abnegar assim do nada, ela não ia desaparecer feito um pó, né? Sair da casa, mesmo porque ele comentou comigo, e isso depois a autoridade confirmou, de que ela não tinha condições assim de andar muito, né? O máximo que ela ia até o vizinho lá dar comida para os cães do sítio vizinho, ou até o mercado que é mais ou menos próximo, uns 400, 500 metros. Então, ela não tinha assim um espaço, costume de caminhar, sair, andar, vou andar 2, 3 quilômetros e eventualmente, desculpa o que eu vou falar, ser atropelada por um carro, um caminhão na estrada lá, né? Sim, Que poderia acontecer, mas seria encontrado o corpo. sim, com toda Então, certeza. aí nós estamos aí diante de um crime grave, que tenha sido cometido contra a dona Maria Camargo, né? E que não tiro todas as dúvidas, né? Todas, vou por assim, do filho Gilberto, né? Que ele, como filho, ele quer saber realmente o que aconteceu. Seja Sim. o pai o culpado, ou seja o vizinho, ou seja terceiro, né? Ele quer uma explicação, porque é a mãe dele. Ele foi independente do que tenha ocorrido todos esses anos, doutor, independente de que eu tenha e meus irmãos temos ficado do lado do pai, né, em defesa dele, porque a mãe, né, uma pessoa muito nervosa, esquentada, estaria brigando a todo tempo, né? Hoje eu preciso saber o que aconteceu com ela, porque ela me gerou, né? Então eu preciso de uma resposta e a resposta tem que vir. Eu falei, eu concordo com você, Gilberto, por isso que nós estamos aqui. Eu vou dar o total apoio a você e à família, né, para poder esclarecer isso. E quando a gente fala nesse caso, então a gente está pensando aqui num delito, né? E a gente só tem ali a pessoa mais próxima, o pai do Gilberto, o seu Darcy. A gente não está acusando ninguém, mais uma vez falando, mas é uma pessoa de interesse na investigação, né? É uma pessoa de interesse porque é a última pessoa que esteve com a dona Maria. Doutor Roberto, vamos elucubrar, vamos conjecturar algumas hipóteses aqui, porque a gente possa entender. A gente não está falando de verdade, verdade só a polícia vai trazer. A gente está fazendo aqui conjecturas, tá? Mas vamos imaginar, como o senhor disse aqui, as informações que a gente tem, que a dona Maria, ela não tinha sua saúde muito assim boa, ela tinha uma saúde mais frágil, né? A pressão mais alta. Caso ela discutisse com alguém e ali nessa discussão tivesse um infarto, perdesse a vida por conta de uma coisa natural, tá? E esse alguém que viu esse infarto não conseguiu acudir, ficou nervoso, não viu, passou mal, e depois viu que a dona Maria perdeu sua vida, fica nervoso e oculta o corpo da dona Maria. O crime então seria de ocultação, né? Ou Então, estou errado? não, a princípio, segundo nós estamos aqui relatando, né, conjecturando, vamos por assim, levantando essa hipótese, né, poderia ser tão somente de ocultação, né? Mas nós precisamos se ater ao seguinte, né, Marconi? Por que que a pessoa, né, tendo, se hipoteticamente aqui, né, tendo visto, vamos por, a pessoa passar mal e falecer na sua frente, o porquê que não teria chamado um resgate?
um SAMU, um bombeiro, um carro de polícia. Os filhos, Filhos, irmãos, né? Esperou, vou pôr assim, não sei, 2, 3 dias para comunicar aos filhos do desaparecimento. Estamos levantando hipóteses aqui, tá? Não estamos, né, afirmando nada contra, acusando ninguém, né? Depois de 3 dias, vai comunicar o desaparecimento da mãe, né? É estranho, é, causa estranheza, muita, né? verdade. A ocultação, se ocultaria por quê? Né? Eu pergunto. Verdade. Ótima Não, indagação. se ocultaria por quê? Alguma coisa aconteceu, né? Por mais que tenha sido, como você bem disse, poderia ter ocorrido uma morte natural, né? Morte natural, que eu estou falando aqui, repito novamente, se ligaria para um resgate. Vou trazer aqui um caso também, Marconi, você vai lembrar, o da pequena Isis Helena no começo da pandemia, Sim, tá? muito bem Uma trabalhado pelo criança, senhor. uma criança de obrigado, uma criança de 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, a mãe teria saído à tarde, usado entorpecentes, né? E depois voltou à noite com a criança, né? Deu mamadeira, depois 5, 6 horas da manhã, deu nova mamadeira, né? E a criança teria, segundo o relato da mãe, é o que eu estou falando, aí informações da mãe, né? Teria engasgado e morreu. E com pensando, né, que o marido, né, os familiares, né, os avós, né, da criança iriam recriminá-la, pegou, foi ocultar o corpo lá próximo ao rio, cavou, né, próximo às margens do Rio do Peixe, em Mogi Guaçu, Foi. Itapiraí, desculpa. É Itapira, Itapira. Itapiraí é vai, é Itapira. É, você vai acreditar numa versão dessa, Marconi? Com toda certeza eu duvidaria muito, né? Eu duvidaria absurdamente. Foi o que a autoridade policial concluiu, né, que houve lá, né, uma omissão, um crime por omissão, um homicídio. Tanto é que ela foi levada, né, foi denunciada, foi presa, né, foi requerida a temporária dela, depois preventiva, né, e foi denunciada por homicídio por dolo eventual, por omissão, né? E foi pronunciada para ir para o tribunal do júri e nesse inteirinho ela se enforcou lá em Tirou sua própria Tremembé, vida lá. da sua própria vida. E tanto é que no depoimento dela, né, e eu já tinha ouvido isso de relatos, inclusive do próprio agente do SAMU da região, né, que já teria ido socorrer essa criança por 3 vezes anteriores, Marconi, porque Total era uma omissão. criança. Então, porque era uma criança totalmente frágil, né, que se tomava um leite e não deixasse um tempo mais necessário para ela regurgitar, né, ah, ela engasgaria e morreria. Pode, de fato, ter acontecido isso. Mas por que que não chamou um resgate? Exato, exato. Você vai responder só por ocultação? Você não sabe o que aconteceu, Marconi. É exatamente isso. Ótima analogia, doutor Roberto. Ótima Então, analogia. aqui, né, eu estou falando, trazendo esse caso da Isis Helena para cá, por caso da Dona Maria Camargo, né, Itapiraí, aqui de São Paulo, próximo a Sorocaba. Desculpa, Marconi, se houve uma morte natural, por que não chamou um SAMU, um resgate e uma polícia? Ela morreu, recolhe o cadáver, vai para o necrotério lá, faz o exame necroscópico, causa morte, insuficiência cardíaca. Pronto, pressão, pronto, acabou, Acabou. acabou, acabou. Mas aí então, doutor Roberto, se a gente não está falando então de um acidente, a gente está falando de um outro tipo de crime que possa ter ocorrido, né? Porque, vamos lá, vamos ser sinceros. Não me parece uma pessoa que saiu a esmo ali. Estava dentro de casa. O local é afastado. Ninguém entrou no local. Não tem passagem de pessoas estranhas. Só tem ali o seu Darcy. E a polícia, ela, para trabalhar, ela tem ali os seus suspeitos ali. E aí eu entendo o seguinte, por mais que tenha ali os filhos apoiando, dois filhos apoiando o seu Darcy, o Gilberto contra, porque ele quer saber a verdade real,
O seu Darcy, quando perguntado ou entrevistado, pelo que eu me lembro, ele estava acompanhado de advogados, tá? Pelo que eu vi, pelo que o senhor pode me confirmar, esses advogados que estavam ali ajudando o senhor Darcy nessa causa, não se manifestaram, ao que eu sei, não se manifestaram em nada para a descoberta do que aconteceu à Dona Maria junto à delegacia. O que também me causa estranheza, porque se o próprio marido, não quer saber o que aconteceu, e aí toma esse tipo de postura, ele começa a deixar as pessoas pensarem o que quiserem. Eu tô errado, doutor Roberto? Não, exatamente, Marconi. O seu raciocínio está correto. E tanto é que hoje, quando eu perguntei para a autoridade policial, né, se no depoimento dele, acho que foram dois depoimentos que o seu Darcy prestou para a delegada, né? Uhum, Eu perguntei, ele estava acompanhado dos advogados? Ela falou, não, não estava. Um ponto. uhum. Aí depois, quando eu saí, né, da delegacia, conversando com o Gilberto, eu perguntei, eu falei, mas peraí, Gilberto, mas ele não tinha, né? Seu pai não estava com dois advogados que eu vi na entrevista, né? Que eu acompanhei o caso assim rapidamente, mas eu lembro, né? Ele foi exatamente, doutor. Ele contratou os advogados tão somente para ajudá-lo nas entrevistas, para poder responder uma entrevista. Oi? Então, É, Marconde, você é, matou a charada, é. né? Aí a gente vai a gente tem que esperar a polícia bater o martelo e falar. É, porque aí a gente Então, fica é, sem possibilidades de falar qualquer coisa exatamente. diferente. Então, você vai montando o xadrez aqui, né, com as informações. Eu não posso cravar, né? Eu não posso falar, você não pode. Quem tem que falar é a autoridade policial, né? Então, poxa, mas como você falou, que uma das entrevistas que eu assisti, não estavam preocupados, nem ele, também em achar a Dona Maria. E um fato relevante que o Gilberto me disse hoje, quando estavam em buscas lá com o bombeiro, tá? Eu não lembro, foi logo no início, Uhum, né? E a polícia e o bombeiro perguntando para o seu Darcy, né? Mas o senhor estava onde? Não, estava aqui. E ela? Não, eu vi que ela foi para aquela região lá, pro lado esquerdo, lá do sítio, né? Mas com o quê? Com um facão. Já o Gilberto falou que estranhou a atitude, porque ela não andaria com um facão na mata, né? E aí, depois de um tempo, volta o policial e o Gilberto próximo, ele diz: Não, acho que eu me enganei. Ela não foi para lá, não. Um ponto. Depois, estava o Gilberto, mais um outro irmão, dentro do açude lá do lago, né? E aí, uhum. nisso, o pai chega, seu Darcy. Não, pode esquecer, não tem nada aí. Hum. Quando as pessoas. Existe o que a gente fala, né, doutor Roberto? Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Crime perfeito não existe. E quando a gente começa para fazer essa leitura ali, uma coisa é fato. Quando você falta com a verdade e você tem que montar ali uma situação para cobrir a falta da verdade, você vai falando, mas tem uma hora que você se contradiz. Uma frase dessa, não tem nada aí, como o senhor disse, como é que uma pessoa pode ter certeza que não tem nada ali, se ele não viu? E depois, como é que ele pode falar que viu ela, ou que achou que viu ela aí do lado esquerdo, se também ele fala que estava dormindo? E a Não, gente então, você começa o quebra-cabeça, né? Não encaixa, né? As informações não vão batendo, né, não Marconi? vão batendo, não vão batendo. E aí eu pergunto, o que falta então agora para a polícia para começar a apertar de verdade essa situação e descobrir realmente o que aconteceu com ela? O que falta? Porque quando a Então, gente começa a montar isso daí, tá me parecendo o caso da Lucilene Ferraz de Porto Ferreira, que todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe o que fez, quem foi o cidadão, mas não tem a última peça do quebra-cabeça para poder prender. não, É o mesmo exatamente. caso? É praticamente similar, né? Vou por assim. Tá quase indo na mesma linha, tá?
aqui, como a autoridade falou, que ela precisa a materialidade, que é o cadáver, né, que isso é fato, ela está interessada hoje, né, em localizar esse cadáver, tá? Ela falou, o principal é o cadáver, por aí na sequência, né, ela poder dar sequência ao andamento de uma linha que ela tem, né? Então ela tem essa linha já, mas ela precisa do cadáver. Ela falou, hoje, doutor, nem uma temporária eu não posso pedir, né? Então, eu preciso o cadáver para poder, né, fechar. Aí eu perguntei uma coisa para ela ficou na dúvida, mas eu acho que não fez pela resposta, né? E a Uhum. semana que vem eu vou retornar para a delegacia lá, junto com o Gilberto, né? Nós vamos lá. Ah, quando eu perguntei para ela, foi o celular do seu Darcy? Não, é um celular antigo, eu vi aqui, ele só faz chamada, não tem aplicativo, não tem nada. Eu falei, tá bom. A senhora pediu as quebras das herpes? Ela olhou para o investigador. Tem tantos casos, eu não vou saber responder, doutor. Eu falei, como assim, doutora? É fundamental. Com Ah, toda certeza, doutor Roberto, matou aí o ponto, um ponto que precisa ser esclarecido. aí, né? Tá, eu não quis, né? A gente não, né? Eu sou assim, né? Vou ter que fazer um requerimento. Então, esse já está aqui anotado no meu rascunho, né? Esse é um dos requerimentos que eu vou fazer para a autoridade, tá? O outro vai ser, né? A busca pelo detecta do carro, Uhum. que tem radares lá na região, tá? Então, vamos lá, fechando, né? Prova técnica, Sim, com certeza. Saber se o carro tá? passou em algum local. E uma informação que ela deu, que eu perguntei se as contas bancárias, né? Segundo ela, foi que conta bancária não houve movimentação, né? Então, ou seja, a pessoa não desapareceu. E uma outra terceira questão que eu vou requerer, Marconi, você vai ficar abismado. A Hum. instauração do inquérito policial. Oi? Como assim? Peraí, vamos voltar. A gente está falando 19 de maio, 19 de maio, junho, já vai para 3 meses. Como assim instauração do inquérito policial? Como assim, doutor Roberto? Está ainda num procedimento interno de desaparecimento. Para minha surpresa, quando eu falei, me dá o número do inquérito aqui, né, me deram lá um calhamaço, realmente foram várias diligências feitas, né, a gente percebe, né, que não está parado, Uhum, mas não foi instaurado o inquérito. Aí eu estava anotando, aí o investigador disse, não, doutor, esse não é, essa é uma medida cautelar que nós pedimos. Eu falei, mas eu anoto, né? uhum. E eu falei, mas aí o número? Não, 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 é um procedimento interno, está na outra folha. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Mas aí você, com o procedimento, como a gente falou, né? Não tem controle, não tem nada. Fica lá, Cadê eu fica tá lá. lá? Quando é? Já a cobrança por um inquérito policial, você pode cobrar, você pode falar, olha, cadê? Você pode Não, requerer. a única cobrança que está tendo, Marcondi, né, desse caso, é porque a mídia está em cima, só. Você e a Record de São Paulo. Porque se Sim, não tivessem vocês, né, engavetado, como ficou Jaqueline, verdade. Verdade, hein? Como ficou a 7, 8 Jaqueline. meses parado, poxa. Então, meu próximo requerimento, porque na semana que vem, né, ela convocou o Gilberto, né, e Uhum. convocará os irmãos também para A cariação, alguma coisa assim? uma cariação assim informal para poder conversar com eles, né, para esclarecer alguns pontos, né? Eu já está anotado aqui, eu vou levar porque eu vou acompanhá-lo, né? Tá? Uhum. Mesmo que se não tiver com os outros advogados, eu só de fora, né? Só para poder, né, dar uma segurança para o Gilberto, né? Mas eu vou fazer esse requerimento, né? Das torres das herbes para saber do detecta da placa dos carros e a instauração do inquérito. Essa do inquérito, essa me deixou meio chocado. Essa me deixou meio Eu chocado. deixei aqui como a cereja do bolo, porque se eu falasse de início, ia falar o que que. Não, não. Né? É que negócio, parece brincadeira. Eu fiquei chocado, Marconi. Não, parece brincadeira. Então, vamos recapitular aqui, doutor Roberto. Vai ter que abrir um inquérito policial, fazer as diligências, e aí, com a cobertura ali da herb e os outros procedimentos, o senhor acha que elucida esse caso? Não, eu acho que elucida,
tá? E eu acho assim que tá fácil de elucidar. Como ela disse, só precisa a materialidade aí, achar o cadáver, que isso é fundamental, Mas né? num local ermo como aquele lá, é difícil, de terra fofa, é difícil. Se não falar onde tá, ninguém acha. Vai ser que nem o caso da Mas Lucilene. é assim, isso que eu ia te falar. É, pode ser que demore aí 6 meses, um ano para localizar esse cadáver, né? Porque espontaneamente a pessoa não vai falar onde colocou. Como foi o caso do Lucilene lá, né? O Vanderlei, né, jurava de pé junto, até falou em rede nacional para procurar debaixo da ponte, debaixo de papelão, né? Sim. Isso foi a pior coisa que infelicidade que ele teve. Mas as provas técnicas, né, davam, né, Pirassununga A Herb mostrou. mostrou. Não tem como negar. Então, a partir do momento que a prova técnica indicar, né, e se a pessoa continuar negando, né, e o dia de amanhã achar o cadáver, não tem escapatória, Marconi. Verdade. Doutor Roberto, eu te. Tentaram assim, Marconi, deixa eu falar, né? A gente percebe pela fala do Gilberto, tentaram calar ele, né? Sim, O porquê que chamou a imprensa, o porquê que ele fez isso, o porquê que ele foi na polícia, né? Ah, vai prejudicar o pai, que tem 70 e poucos anos, né? Eu falei, não importa, Gilberto, é seu direito de saber o que aconteceu com a sua mãe. Seja seu pai, o vizinho, o Beltrano, fulano, ciclano que tenha feito. Mas você quer uma resposta. E você merece isso. até porque com 70 e poucos anos ele tem vários benefícios, né? Então, Não, quiçá fica preso. exatamente, né, Marco? Então, que é aquela coisa, né? Mas precisamos dar uma resposta para essa família, Com toda né? certeza. Querendo os irmãos, gostando ou não da resposta, né? Querendo ou não os irmãos assim aceitando, né? Que eu não sei até que ponto, né, eles vão aceitar, tá? Mas tem que ser dada uma resposta a essa família, né? Sim, Então, eu, nesse caso, abracei novamente aqui, estou, como nos outros que estou em andamento também, né? Não é fácil, né? Mas eu acho que aos poucos a gente vai podendo, né? Dar uma luz aí para as famílias, Marconi. perfeito, doutor Roberto. Com relação à dona Maria, acho que a gente está satisfeito aqui. Doutor Roberto, eu queria já deixar marcado com o senhor para falar, para fazer uma atualização sobre 3 casos, tá? A gente vai fazer um bate-bola desses 3 casos, porque a gente precisa saber. Jaqueline, Zacarias e Dona Lu. Dona Lu, então, para mim, é o caso mais enigmático que eu já vi. Um dos casos mais enigmáticos de desaparecimento. Esse sim é. Eu queria já deixar acertado com o senhor, para a gente fazer essa atualização desses 3 casos. Ou podemos fazer Dona Lu e Zacarias e Jaqueline juntos, duas. Talvez tenha muita informação na Dona Lu ainda. Acho que não dê tempo para uma live só, mas eu queria já deixar agendado com o senhor. Não, podemos, Marconi, até os três, porque não é assim o que eu tenho, né? Vamos dizer, de informações, né, não são tantas, né? Mas a gente pode aí dividir o tempo, uns 15, 20 minutos cada caso, dá para falar, né? Para a gente pôr assim e deixar as pessoas atualizadas aí com as informações que eu tenho, tá? Que as Perfeito. investigações estão em andamento, tá? Então, assim, só tenho que te agradecer. Eu que tenho que agradecer a família aqui no canal, que tem que agradecer o senhor. Não esqueçam, por favor, procure o Dr. Roberto nas redes sociais, principalmente Instagram, Roberto Castelli. Se eu já esquecer, mas eu agora lembro, eu tenho que falar. E, Obrigado, viu? e tem Pode lá o falar. telefone para contato, tem tudo, tá? Precisando de serviços da operador de direito, mais que indicado do Dr. Roberto. É, e aqui a gente só tem como admirar o seu trabalho e agradecer. Essa é a verdade, Dr. Roberto. O senhor ajuda, se as pessoas falam aqui que eu dou voz a quem precisa aqui, o senhor dá o braço, dá a mão, acolhe. E isso é muito importante, é muito legal. Então, meus sinceros agradecimentos e admiração pelo senhor. Não, eu que assim agradeço a oportunidade, a confiança no meu trabalho, né? O que eu faço aqui realmente é de coração,
para poder ajudar o próximo, as pessoas necessitadas, porque eu vejo isso uma injustiça, é uma injustiça que as autoridades fazem com essas famílias, né? Deixam de lado, de escanteio, não dão a devida atenção que deveriam dar. E eu acho importante, né, que o nosso Congresso Nacional altere a legislação com relação a um procedimento de busca de desaparecidos de uma forma mais rápida e enérgica, né, porque evitaríamos tantos descasos, né, e tantos, vamos dizer assim, casos sem respostas, né? Então, eu acho isso importante. E, mais uma vez, aqui, parabenizar o seu canal também, Marconi, que você também, assim, está crescendo e é fruto do seu trabalho aí de dar voz a essas pessoas que necessitam. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Família, é o que tínhamos para hoje. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, doutor Roberto. Até amanhã. Muito obrigado.